Fala TID, o nosso estúdio já está funcionando direto aqui do CBTD, que é o Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento, em sua 38ª edição. E a nossa proposta é dar voz aqui no Fala TID para os profissionais da área, e por isso eu estou recebendo aqui, com muito prazer e alegria, a Aline Simão, a Marisa Coelho e a Silene Rosito. Obrigada, meninas, por estarem aqui, aceitarem esse convite e virem contar um pouco pra gente quais são os desafios e o que é que vocês já estão criando na área de vocês para poder realmente desenvolver os colaboradores. Quero começar aqui com a Aline, que é da DLC Diesel. E você estava me contando, então, que são vários colaboradores espalhados por muitas regiões. Me conta, então, quantos são e onde eles estão. Bom dia. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Trabalho na DLC, estou na empresa há 6 anos. Há 3 anos com esse desafio de desenvolvimento de pessoas através da área de gestão. Hoje o nosso desafio com 180 colaboradores no desenvolvimento técnico, comportamental dessas pessoas é tentar adequar as ferramentas para aquelas pessoas em especial que não ficam nas bases de apoio, né? Nas áreas administrativas, nas localidades da empresa. Então hoje a gente tem um grupo de técnicos que está chegando aí a marca de 100 pessoas que ficam espalhadas atendendo a necessidade dos clientes. Hoje a DLC trabalha com manutenção, com muito mais do que manutenção, com soluções de motores diesel, né? E a gente tem uma equipe altamente especializada e precisa garantir a continuidade e o aperfeiçoamento dessa equipe. Então, quando eu tenho pessoas espalhadas, a minha ferramenta não é aquela tradicional, a clássica, né? Que a gente pensa em colocar as pessoas na sala para treinar, como a gente fazia um tempo atrás. Exato. Hoje não dá mais, o cliente tem a urgência do atendimento dele, a gente fala que a gente faz os programas com trem andando na linha, acho que como a realidade da praticamente todas as empresas. Então hoje o nosso desafio é trazer soluções para o negócio, pensando em como capacitar essas pessoas nesse andar, nesse movimento que a empresa precisa continuar fazendo. E, paralelo, quais ferramentas também a gente vai utilizar para que cada pessoa tenha um entendimento. A gente sabe que tem pessoas que entendem melhor de uma forma, tem pessoas que uma outra ferramenta ela vai trazer o conhecimento, a captação daquela informação, daquele conhecimento de uma forma diferenciada. Então hoje o leque, a Export está proporcionando isso para nós, né? A gente conhecer a novidade do mercado. Às vezes a gente fica muito no nosso mundinho, né? Então as feiras, os congressos, a Expo, ela traz essa oportunidade da gente conhecer o que mais está acontecendo no mercado, o que mais tem de solução para a gente poder levar para o nosso cliente interno. E até assim, enquanto você ia falando, me traz muito à mente esses profissionais espalhados e na área de vocês extremamente técnicos, que também, eu acredito que também nada é por acaso, todo mundo que vem aqui nessa mesa acaba encontrando alguma sinergia de departamentos e de empresas. Eu tô aqui com a Silene, que é do CDHU, queria que você contasse um pouquinho para mim como é que é esse dia a dia de trabalho e fizesse um gancho, Silene, com isso. Você também tem profissionais espalhados, também é uma mão de obra técnica, que a gente pensa muito em ambiente corporativo, tá todo mundo no computador, todo mundo no celular conectado, então fala assim, fica fácil, vou fazer um vídeo, vou fazer um áudio, que todo mundo tem acesso e tá treinado, mas não é assim, o profissional técnico, ele nem deve estar sempre conectado, porque aquilo vai distraí-lo da eficiência do trabalho, e eu acredito que esse seja um desafio. Então, Silene, apresenta um pouco aí do que você faz, desses seus desafios, e complementa pra gente sobre essa questão de personalizar o conteúdo e sim entender que nem todo mundo está diante da tecnologia. Olá, eu primeiro quero agradecer pela oportunidade de estar aqui participando desse momento tão rico de troca de conhecimento, experiências e parabenizar essa iniciativa. Bom, como já foi falado, meu nome é Silene e eu quero falar um pouquinho da minha trajetória. Eu estou na CDHU há 29 anos. Durante 10 anos eu tive comissionada fora na Secretaria da Saúde e desde lá, eu sempre trabalhei em RH, mas desde esses 10 anos eu comecei e fixei na área de TID. Amo muito essa área, amo muito essa oportunidade que a gente tem de investir, capacitar, desenvolver pessoas. Quem ama pessoas gosta de ver o seu crescimento, a sua mudança, né? E a transição tão necessária para esse mundo que está tão volátil, né?
Então, a área de treinamento nos dá a possibilidade de apresentar ferramentas e oportunidades novas. Então, participar de eventos assim que trazem perspectivas diferenciadas, oportunidades e ferramentas é muito enriquecedor. E nessa troca eu queria compartilhar com vocês alguns desafios. De volta à CDHU, depois desse comissionamento, há 2 anos atrás, eu tive a oportunidade de assumir a liderança da área de treinamento lá da CDHU em meio à pandemia. Então, nós tivemos um acúmulo aí de desafios, mas que têm sido superados, graças a Deus. E nós estamos aqui nessa luta, e aí eu quero compartilhar um pouco também das mesmas dificuldades que as minhas colegas aqui apresentam, porque nós fazemos parte de uma empresa que tem como missão construir soluções habitacionais para a população de baixa renda. Como todos sabem, esse é um desafio de Hércules, né? Exato. Porque todos nós sabemos o quanto a população paulista precisa de habitação. Durante esse período também, o escopo de trabalho da CDHU foi acrescido de também questões de urbanismo. Então, nós também agora temos uma atividade, uma função a mais que não é menor que trazer e colaborar na questão do urbanismo do Estado. Então, quando eu entrei na CDHU, 29 anos atrás, nós tínhamos um montante de funcionários, de colaboradores, que girava em torno de 1.300, 1.400 pessoas. Durante esses 29 anos, nós tivemos um esvaziamento da casa. Lá o concurso, a admissão é feita só por concurso, e nós só tivemos 2 concursos. O quadro nosso de funcionários envelheceu e foi esvaziado, e hoje nós não chegamos a 400 funcionários. E, além de tudo, nós tivemos esse acréscimo de trabalho. Então, vocês imaginam o desafio que nós temos. Sim. Cada servidor tem que valer por 2, 3. O quadro é complementado com a questão de estágio, que também é gerido pela minha área. Nós temos lá o treinamento e desenvolvimento. Ele foi aglutinado nesse período que eu assumi. Antes eram 2 áreas, e agora é uma área só, sob a minha liderança. Então, nós temos desafios enormes de capacitar, de promover e principalmente também de motivar. O nosso quadro funcional, ele, como já falei, ele é envelhecido. Nós temos uma média de 57, 58 anos, a faixa etária média. Então, nós temos que lidar e trazer ferramentas e possibilidades também, às vezes, enfrentando uma questão de geracional, Exato. em que as pessoas não estão acostumadas a um mobile, não estão acostumadas a um EAD. Então, nós temos que oferecer possibilidades, motivar, engajar e fazer também essa transição de gerações. Também enfrentamos a questão desse conflito de gerações, porque como os estagiários, por exemplo, que são 200 e nós temos muitos terceirizados, eles pertencem a uma faixa etária diferenciada dos funcionários. Muitas vezes nós temos questões a serem contornadas nessas diferentes faixas, né? Mas caminhamos, estamos aí e buscando atualmente implantar uma plataforma de ensino. Antes a nossa área atuava na simples... eu falava que era mais uma agência de treinamento, porque algumas pessoas, principalmente do corpo técnico, engenheiros, arquitetos, que são grande parte da nossa empresa, né? Eles demandavam cursos e a gente contratava a empresa que eles tinham escolhido e oferecíamos essas soluções. Era mais uma escolha de fornecedor mesmo do que precisar pensar em todos os aspectos do treinamento. Silene, vou só te cortar um pouquinho para eu jogar um pouquinho aqui para Marisa. Eu queria que ela contasse um pouco para nós também como é a questão de fazer o recrutamento de profissionais técnicos que precisam estar bem treinados e serem capacitados rapidamente para a cultura da empresa e para trabalhar à distância. Como é que você tem enfrentado esse desafio, Marisa? Olá a todos, né? Agradeço também pelo convite, né, de participar desse bate-papo bacana, de trocas.
Eu trabalho na DLC, né? Tô nessa área já há 8 meses, na área marítima, né? Que é o nosso foco. Não é fácil, né? Como o mar nada. não tá tranquilo? O mar não tá tranquilo? Não tá tranquilo, entendi. né? É um grande desafio, né? Você captar profissionais para um negócio, né? O nosso negócio é algo muito específico, né? Como a Aline comentou anteriormente. Então a gente atua muito com a formação desses profissionais. A gente busca aí profissionais com formação técnica ou iniciando, né? Uma formação técnica, um curso profissionalizante básico. E a gente forma esses profissionais, né? A gente trabalha em prol do desenvolvimento deles. E porque contratar um profissional com a experiência que a gente precisa realmente não é fácil, né? É uma área muito, como é que eu posso dizer? É uma área muito específica, né? Então o processo é um processo bem desafiador, mas a gente tem conseguido, a gente tem alcançado aí sucesso, né? Com os nossos profissionais. A nossa maior parte hoje da equipe é a equipe técnica operacional, né? E o intuito, né, de estarmos aqui, inclusive, é para buscar melhores práticas aí, né, aprimorar as nossas práticas de treinamento. Nós temos, né, um programa de treinamento interno, a gente tem plataforma de cursos também, de treinamento CAD. Então, a ideia é a gente buscar mais soluções para focar no desenvolvimento e na formação desses profissionais, né? E, Elise, em paralelo, eu ia jogar já para você complementar mesmo, Aline. E até dizer se já conseguiu olhar alguma coisa nos corredores, com os expositores, nas palestras, que já dá para você levar para esse dia a dia e que não seja apenas tecnologia. Sim. Porque eu acho que essa questão, para vocês que trabalham com uma faixa etária um pouco maior, e que pós-pandemia, por mais que a pandemia nos ajudou a ter um acesso à tecnologia, mas ela também deixou a gente um pouco cansado de tela. Sim. A gente um pouco esgotado de tela. Então, assim, como é que eu faço para ser ágil, treinar esses profissionais, mas oferecer soluções que não sejam apenas a tela? Então, complementa, por favor, Aline. A gente não pode deixar de considerar que se a gente ficar empurrando muito a tela, e não é a melhor forma de captação e de aceitação de aderência do colaborador, a gente talvez vai fazer um investimento financeiro e não vai ter o retorno que a gente precisa. Uma das coisas que chamou muito a atenção da gente ontem foi a forma que as informações dos insights, né, que estão acontecendo nas salas, elas são breves, 15 minutos, muito bem direcionadas e que trazem, sim, um conteúdo para insight, para conhecimento. Então, isso é uma coisa que a gente já está, assim, para levar para a gente começar a aplicar nas unidades, de uma forma remota, como a gente vai fazer isso com os colaboradores que estão fora. E trazendo uma coisa que a Marisa falou sobre a questão de formação, se a gente não tem a mão de obra capacitada no mercado, se a gente está capacitando através de uma possibilidade de alguém que está entrando, que já tem um curso técnico ou que ainda não tem, mas tem a possibilidade de desenvolver, abre para a gente a porta do social. A gente está desenvolvendo, né, junto a uma escola local, junto à Secretaria de Educação do município, um projeto social de desenvolvimento de jovens na área técnica. Então, eles entram como jovens aprendizes, eles têm oportunidade tanto técnica quanto administrativa, mas quanto mais a gente tem na área técnica, mais a gente, né, é o nosso foco de captação e de desenvolvimento hoje. E preparar e até fazer parcerias para esses jovens irem para a escola técnica, fazer elétrica, mecânica, aquilo que o nosso mercado está precisando também. Então, são duas portas de preparação e de desenvolvimento. Uma pensando nesse social, porque é uma responsabilidade da empresa na comunidade local. Então, a gente está fazendo esse projeto hoje em Rio das Ostras, mas depois vai ter essa ampliação para as outras unidades, né? Fazendo esse protótipo, esse projeto piloto. Mas a ideia é trazer um crescimento local através das pessoas que estão ali na localidade. Isso transforma vidas também. Eu queria até que a Marisa comentasse 2 pontos, por favor, que um a gente sabe que existe um preconceito muito grande com os trabalhos de estatal. Existe um estereótipo dos concursados. Então, como é que vocês lidam com isso também no dia a dia? Tanto para que eles
realmente tenham esse compromisso de acelerar o trabalho, quanto para a comunidade não ficar sempre achando que essas pessoas não trabalham ou que trabalham menos. Existe isso no imaginário das pessoas. E até assim, como você já tem 29 anos de RH, você acompanhou uma mudança dentro da área de treinamento e desenvolvimento, e que eu tenho visto muito isso que você falou, Aline, do compromisso que hoje o treinamento e desenvolvimento tem e o RH tem com fazer uma mudança de vida para aqueles colaboradores. Não é mais só dar um trabalho. Não é só para a empresa, Não é né? mais só para a empresa. Então você tem um compromisso de fazer a diferença na vida dessas pessoas. Comenta isso pra gente, por favor, Marisa. Silene, desculpa. A gente vive parcialmente essa questão, porque nós somos uma estatal, nós somos CLT. Então a gente não é funcionário público, né? Mas sempre resvala, né, alguma questão, sempre que a gente tem uma certa estabilidade, que não é definitiva como funcionário público, mas a gente tem uma forma diferenciada, né, de comportamento. Mas isso é sempre importante a gente ressaltar, e que principalmente nós temos trabalhado bastante isso na questão do comportamento do funcionário, fazendo o endomarketing. Porque principalmente como nós temos funcionários lá de longa carreira e muitas funções são meio e não são fim, então nós temos, por exemplo, propiciado a eles visita às unidades de entrega. Para um funcionário da área administrativa que nunca soube o que é estar lá num sorteio, em que você vê a população vibrando, porque eu falo que nós trabalhamos com o resgate de sonhos, com trazendo dignidade. Uma pessoa tem um endereço, ela sair de uma condição totalmente desfavorável, de sair de uma situação em que ele não tinha possibilidade de ter a sua família estruturada de forma adequada. Então você trazer essa possibilidade é um resgate, é um sonho da grande parte da população. Então quando você vai a um sorteio, quando você vai à entrega de uma chave, você vê as famílias vibrando, entregando, aquilo traz uma dignidade para o seu trabalho, ela ressignifica as suas tarefas. Então nós temos feito esse trabalho de endomarketing desde o estagiário no seu onboard, quanto os funcionários. Então a gente vai lá a uma região, nós fizemos uma visita recente à Serra do Mar, em que é um projeto maravilhoso, em que foi feita uma intervenção da CDHU, tirou as pessoas de uma área de risco, onde havia possibilidade de desmoronamento e possivelmente até mortes, né? Em que foi replanejado, então pessoas foram removidas e as que permaneceram com uma estrutura diferente, com o empoderamento da população. Lideranças são levantadas ali, ONGs são começadas. Então, além de produzir casas, se produz fonte de trabalho, dignidade. Então, é um trabalho que enobrece tanto, e quando aquele funcionário se tem ciência daquilo que ele está fazendo, você sai com orgulho, sabe? Então, você veste a camisa de uma forma diferente. Fazer um ressignificado mesmo do trabalho, trazer isso para propósito e aí sim proporcionar esse engajamento. Meninas, o nosso tempo tá acabando, tá finalizando, é muito rápido mesmo. Agradeço muito a presença de vocês aqui, espero que vocês tenham muitos insights nesse congresso e que fique também essa mensagem. Gostei muito do que você comentou com a gente, Aline, sobre a gente trazer conhecimento, conteúdo e treinamento de forma breve. Será que é possível a gente colocar no meio do nosso dia essas pílulas, essas cápsulas de treinamento, já que a gente não consegue mais reunir todo mundo no mesmo lugar, com um treinamento pronto, que talvez nem vai alcançar todo mundo, porque cada um é único, cada um tem um canal mais específico. Obrigada demais pela presença de vocês. Agradeço. Espero um ótimo congresso. E você que está em casa pode curtir a gente, seguir a gente nas mídias sociais e também aqui pelo YouTube. Tem muito mais episódios do Fala T&D direto daqui do Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento. Fica com a gente que tem muito mais. Até já!